uma série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, evento do qual a Júlia é autora e palestrante, então eu quero apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Júlia Alexim é advogada criminalista no escritório MP Advogados Associados, no Rio de Janeiro, especialista em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa e mestranda em memória social pela Unirio. Então, professora Júlia, nos conte aqui hoje um tema tão importante para a advocacia. Quais são as perspectivas e as inovações que essa carreira jurídica vai ter que lidar, né, e fazer esse enfrentamento? Bom, primeiro, eu quero agradecer a Blaine pelo convite. Eu participei do primeiro diálogo há mais de 10 anos, eu acho. Desde então, o evento só cresceu. Agora ele acontece em várias universidades pelo Brasil, acontece em Portugal, acontece na Espanha. E é realmente um enorme prazer. Eu quero agradecer também a presença de todos. Quer dizer, na verdade, nessa presença tem uma presença nesse nosso encontro virtual, que é a forma que nós temos hoje de nos encontrar, já que nesse momento é um compromisso ético de todos nós cuidar da nossa saúde e da saúde da coletividade. Então, quem puder, se tiver esse privilégio, fique em casa. A gente vai conversar um pouco hoje sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e o que isso representa para a advocacia. Lembrando a todos que eu não sou uma especialista em tecnologia da informação, eu pesquisei a bibliografia sobre o tema, mas, como advogada, acho que cabe a todos nós enfrentar essa questão. E antes de tratar do impacto da inteligência artificial na advocacia propriamente dita, a gente tem que primeiro tratar do que é a inteligência artificial, diferenciá-la de outros sistemas eletrônicos, porque nem tudo que é eletrônico, como, por exemplo, os processos eletrônicos dos tribunais, é inteligência artificial. Antes de falar da inteligência artificial, a gente precisa entender o que são os sistemas simbólicos, que eles são o que está na base da inteligência artificial. Ora, o que são os sistemas simbólicos? De forma muito rudimentar, os sistemas simbólicos são sistemas de relacionamento de símbolos e informações. Então, vamos dar um exemplo bastante simples. Se um sistema simbólico, ele sabe que todos os pássaros voam, e ele sabe que o rouxinol é um pássaro, ele vai concluir que o rouxinol voa. Mas isso é um exemplo muito simplificado. O que esses sistemas fazem é levar essas relações lógicas a níveis muito mais complexos. Outro exemplo de sistema simbólico é o GPS, que a gente conhece, que é o chamado General Problem Solver, que foi criado para responder perguntas, para dar a solução mais prática a uma determinada pergunta. O GPS que a gente usa com frequência responde a uma pergunta: como que eu vou de um ponto a outro de forma mais rápida? Veja, quem insere a pergunta é um ser humano. Quem interpreta a resposta é um ser humano. Porque o GPS, por exemplo, ele nem sempre dá a resposta mais racional. Ele vai te dizer qual é o caminho mais rápido para um determinado ponto. Mas às vezes aquela via mais rápida é muito esburacada e não é a que mais te interessa. Às vezes aquela via mais rápida é mais perigosa e não é a que mais te interessa. E às vezes, não tendo diferença de tempo, você prefere ir pela praia do que ir, por exemplo, por um caminho que não seja tão bonito, que não seja tão agradável. Isso, claro, no tempo que a gente podia sair na rua e andar pela praia. Então, o problema que se coloca primeiro é um sistema como o GPS, onde está a inteligência? Em quem coloca a pergunta, em quem interpreta essa resposta, em quem decide se essa resposta é a mais racional e adequada, ou no sistema de inteligência que se dá a solução mais prática para um determinado problema. Diante desses questionamentos, chegou-se à ideia de que se esses sistemas informacionais, se esses sistemas simbólicos tivessem acesso a uma quantidade massiva de dados, eles estariam mais aptos a dar melhores soluções aos problemas que eram postos.
E com o tempo, foram surgindo as condições para que esses sistemas simbólicos tivessem acesso a uma quantidade massiva de dados. A primeira dessas condições é que se tornou muito barato o que antes era caro, que era armazenar dados. Hoje, quem tem um Gmail sabe que a gente pode armazenar 15 gigas de dados sem pagar nada. Se você paga um pouquinho para qualquer um desses sistemas de armazenamento de dados em nuvem, você pode armazenar quase que uma infinitude de dados. Então, isso que antes era muito caro se tornou barato. E os dados puderam, portanto, passar a estar disponíveis em meio digital e na internet. Outro fator é que o processamento de dados se tornou muito mais rápido. Se alguém, não como eu, porque eu sou muito jovem, mas alguém se lembre assim, do computador nos anos 90, como ele demorava para ligar, ele demorava para abrir uma página, e o sistema de pesquisa que era o Yahoo demorava para te dar uma resposta, sabe que hoje o processamento de dados é muito mais rápido. Hoje a gente liga o computador, ele imediatamente coloca seu sistema operacional funcionando. Isso é porque o processamento de dados acontece com muita velocidade. Então, um armazenamento barato de dados permite que eles estejam em mídia digital e na internet. Um processamento mais rápido de dados permite que os sistemas simbólicos possam conhecer esses dados. E uma das maiores novidades, o fato de que todos nós, ou muitos de nós, acessamos computadores, trabalhamos em computadores, utilizamos telefone celular, passou a fornecer a esses sistemas uma quantidade massiva e até então impensável de dados. Enquanto nós estamos aqui, o nosso telefone está transmitindo informações por GPS de onde nós estamos de poucos em poucos minutos. A gente a todo tempo fornece informações para esses sistemas de dados. Vamos pensar um exemplo no mundo do direito. Hoje, todas as decisões judiciais, desde o despacho mais simples até as decisões mais complexas das cortes constitucionais, estão disponíveis em mídia digital e nos processos eletrônicos, nos sistemas eletrônicos. Ela saiu e vai voltar, então. Oi, Júlia, voltando. Voltando, me diz onde eu parei, porque eu não sei onde eu caí. Você estava falando na quantidade de dados que esse sistema armazena, e aí você já estava trazendo a discussão para o direito. Isso, exatamente. O exemplo maior que a gente tem hoje é o fato de que todas as decisões judiciais estão em mídia digital e nos sistemas dos tribunais. Então, eu posso hoje criar um software que entenda, que conheça todas as decisões, conheça as tendências de cada magistrado, conheça as tendências da jurisprudência, organize as decisões por assunto, organize as decisões por tribunal, compare decisões. Isso só é possível porque esses dados hoje estão massivamente disponíveis na rede. Mas a inteligência artificial, ela não é só essa ordenação dos dados. Ela nem é só o encontrar padrões nos dados. O que caracteriza o sistema de inteligência artificial é que ele soluciona problemas práticos. Então, eu posso perguntar a um sistema de inteligência artificial qual é a melhor solução para um determinado problema. Ele não só me diz os dados que existem, ele não só encontra padrões e conexões,
E mais do que isso, o sistema de inteligência artificial, ele processa essa quantidade massiva de dados e ele encontra padrões e conexões que nós não somos capazes de encontrar. Mas ele faz mais do que isso. Ele dá uma resposta para um problema. O futuro da inteligência artificial outra característica da inteligência artificial é que os sistemas de inteligência artificial aprendem. A partir dos problemas que eles conhecem e das soluções que eles encontram, eles não só somam aos dados que eles já têm essas novas soluções, como eles também aprendem com o erro. Eles aprendem com os problemas a que eles são apresentados. E um dos exemplos que a gente tem disso, por exemplo, é o IBM Watson. O IBM Watson é o sistema de inteligência artificial da IBM. A IBM chama o IBM Watson de um sistema cognitivo. E a primeira coisa que ele faz é muito rápido analisar uma quantidade massiva de dados. Então, o IBM Watson, no mundo do direito, por exemplo, ele tem bibliotecas jurídicas inteiras, acesso a bancos de jurisprudência de tribunais do mundo inteiro, e ele analisa tudo isso em segundos. Mas, além disso, o IBM Watson processa a linguagem. Ou seja, ele aprende enquanto ele interage com o seu interlocutor, porque ele processa a linguagem. Ele encontra padrões e relações e aprendizados nesse processamento de linguagem. Então, uma das aplicações do IBM Watson, por exemplo, é para telemarketing e interação de grandes empresas com seus clientes. E o IBM Watson aprende com a interação com o cliente. A interação dele se torna melhor quanto mais ele interage com mais pessoas. Além disso, o IBM Watson faz uma outra coisa. Quando ele chega a uma resposta para um problema, ele verifica essa resposta com base em evidências. Portanto, ele corrobora a resposta que ele mesmo deu para uma determinada questão. O futuro da inteligência artificial, o que a inteligência artificial ainda não faz, é que ele não é móvel. Os sistemas de inteligência artificial, eles não podem ir, por exemplo, até o cliente. Então, eles não podem ir participar de uma negociação no lugar de um ser humano. Então, um novo desafio para os desenvolvedores de inteligência artificial é criar os chamados agentes inteligentes. Que são sistemas de inteligência são móveis, que podem, portanto, ir ao lugar em que eles devem atuar. O que é mais curioso nos agentes de inteligência é que não só eles vão até um determinado lugar, porque ir se tornou cada vez menos importante. Nós todos estamos aqui juntos e ninguém foi a lugar nenhum. O que é interessante nos agentes inteligentes é que eles aprendem ao interagir com o ambiente. Eles aprendem nessa mobilidade, nesse ato de estar em outro lugar e interagir com o ambiente. Olha, o direito, ele nunca consegue acompanhar as novas tecnologias de forma imediata. Quem lida com o direito sabe disso. Primeiro os fatos acontecem e depois o legislador responde a ele, normalmente de uma forma mais lenta. É impossível que seja diferente. Então, a inteligência artificial, no primeiro momento, e no campo do direito, ela coloca um problema para o legislador, que é: será que esses sistemas e o uso desses sistemas devem ser regulados? Em primeiro lugar, porque eles têm acesso a uma quantidade enorme de dados, muitos deles fornecidos por nós. Então, será que não é necessário regular o uso desses dados, a venda desses dados, o compartilhamento desses dados, a proteção da nossa privacidade? O IBM Watson, por exemplo, quando ele faz diagnósticos médicos, ele tem acesso a uma quantidade massiva de prontuários médicos de pessoas reais. Os nomes, ao que parece, não são divulgados. Mas será que alguém tem acesso a eles? De onde vêm esses dados? A outra discussão que a inteligência artificial coloca é o seguinte: são poucos
são poucas as pessoas, físicas ou jurídicas, que têm acesso a grandes sistemas de inteligência artificial, aos sistemas mais complexos de inteligência artificial, como, por exemplo, o IBM Watson. Então, se esses sistemas começam a produzir inteligência e a produzir conhecimento, em primeiro lugar, eles se colocam numa posição de desigualdade em relação a todas as demais pessoas, que não são capazes de produzir essa inteligência. E de outro, eles podem gerar o risco da disseminação de desinformação. Porque são pouquíssimas as pessoas que entendem os algoritmos e que têm os equipamentos e o know-how necessário para verificarem se as soluções que são dadas pelos sistemas de inteligência artificial são de fato verdadeiras e as melhores. Quer dizer, se os detentores da inteligência artificial divulgam uma informação como verdadeira, são pouquíssimas as pessoas que têm o know-how e o equipamento para verificar se isso que está sendo dito de fato é a melhor solução para um problema, se aqueles dados de fato são os mais verdadeiros. Todas essas são questões que se colocam do Estado de Direito, e sobretudo para o legislador. E já começam a surgir movimentos de regulação do uso desses sistemas de inteligência artificial. Uma delas, por exemplo, é a resolução do Parlamento Europeu de 14 de março de 1917, de 14 de março de 2017, que impede, que protege a privacidade, que impede a venda de dados pessoais, enfim, estão numa série de medidas no campo da União Europeia para regular esses grupos, esses poucos grupos que têm acesso amplo a essa quantidade massiva de dados e a produção de conhecimento e de respostas a partir dessa quantidade massiva de dados. Ora, o que a inteligência artificial pode fazer no campo do direito? Ou, em outras palavras, o que a inteligência artificial pode fazer no lugar dos advogados? Infelizmente, a resposta é muito clara. Hoje já existe... todo mundo esperando essa resposta. Hoje já existem sistemas de inteligência artificial que buscam e analisam documentos, que é grande parte do trabalho dos advogados, que organizam e interpretam documentos e normas, que criam sistemas de negociação jurídica, inclusive sistemas de inteligência artificial para educação jurídica, produção de programas e aulas de direito. Quer dizer, nenhum de nós está a salvo. Isso significa que esses sistemas podem, sim, realizar atividades típicas da advocacia. Escrever petições, escrever contratos, conduzir estratégias de negociação. E eles também podem, inclusive, escrever decisões judiciais. Alguns já escrevem. Foi, por exemplo, desenvolvido na Universidade de Toronto o ROS. O ROS é um robô advogado que utiliza o Watson, que é aquele sistema cognitivo da IBM que a gente falou. E o ROS, em 1 segundo, ele passa por 1 bilhão de documentos. E ele consegue produzir peças jurídicas a partir dessa análise. Quer dizer, ele não é um sistema de pesquisa só. Ele entende o significado das leis, ele entende e classifica as decisões que ele pesquisa, ele indica soluções jurídicas para os problemas e ele apresenta resultados e soluções práticas para os problemas jurídicos. Então, aquilo que um advogado leva horas para fazer, às vezes elaborar uma petição inicial, elaborar um contrato, elaborar um recurso ou uma defesa, o Royce faz em alguns minutos e, às vezes, em alguns segundos. Então, é inegável, me parece um erro que a gente queira que a tecnologia não exista, ou que a gente espere que a tecnologia que existe não vá ser utilizada. O fato é que ela está aí, é preciso lidar com ela e é preciso reconhecer que, em parte, ela substitui, sim, o trabalho dos advogados.
E ela já é utilizada em muitos escritórios, inclusive o próprio o Watson já foi adquirido por um escritório de advocacia em São Paulo, e ele substitui hoje 20 horas de trabalho semanais de advogados, numa utilização relativamente rudimentar. Quase todo escritório médio hoje tem um sistema de inteligência que pelo menos faça pesquisa de jurisprudência, contagem de prazos, gestão do escritório, e que organize o dia a dia do escritório, faça cobrança de clientes, relacione, faça timesheet para cobrança de horas de trabalho, enfim. Então, a primeira coisa que a gente pode constatar é que aqueles advogados que hoje se dedicam nos escritórios de advocacia a fazer trabalho repetitivo, não é? Que fazem uma advocacia de massa, em que, em esses casos mais ou menos parecidos, eles fazem questões similares, sem muito pensamento estratégico, esses advogados são facilmente substituíveis pela inteligência artificial. Mas mesmo aqueles advogados que fazem gestão estratégica, são estudiosos, que conhecem lei e jurisprudência, é impossível conhecer lei e jurisprudência como um sistema de inteligência artificial capaz de conhecer. Eles podem ter toda a biblioteca de Harvard, jurídica de Harvard e Princeton, e de todas as universidades do Brasil, e pesquisar ao mesmo tempo. O advogado não deve tentar competir com isso. Mesmo os advogados que fazem a gestão estratégica podem, eventualmente, ter algumas das suas atribuições substituídas por sistemas de inteligência artificial. Onde, no entanto, que o advogado continua sendo insubstituível? O advogado continua sendo insubstituível na interação com o cliente e na compreensão de qual o problema jurídico que o cliente trouxe para você. Quem advoga sabe, o cliente não diz assim, eu queria fazer uma ação ordinária com obrigação de fazer para pedir para o meu vizinho impedir que o cachorro fique latindo. Isso era para você com ódio do vizinho, o cachorro pode separar com o que faz. E cabe ao advogado interpretar esses chamados. Quem advoga sabe, frequentemente, um sistema de inteligência artificial é incapaz de identificar que alguém está dando uma informação falsa. Isso é trabalho do advogado. Um sistema de inteligência artificial vai dar a melhor solução, a solução mais prática, a solução politicamente mais correta. Mas, às vezes, essa não é a melhor solução para o seu cliente. Quantas vezes um cliente diz assim, ele está numa briga familiar com um irmão, e aí acontece um crime de injúria, e ele diz, eu quero mover uma ação criminal por injúria contra o meu irmão. E cabe ao advogado dizer para ele que o direito criminal não vai resolver o problema dele. Porque ele vai propor uma ação, o irmão vai propor outra, um dia alguém ofende alguém, e essa briga não acaba nunca, porque o direito criminal não traz resposta, por exemplo, a esse tipo de disputa familiar. Ele vai ter que resolver isso por outro caminho. Isso o sistema de inteligência artificial ainda não faz, pelo menos até agora. Essa interação humana com o cliente, essa interpretação dos fatos humanos e dos sentimentos humanos e das necessidades, tem que ser feita pelo advogado. E mais do que isso, o advogado se dirige a um jurista que também é ser humano. Nem sempre a melhor solução jurídica, a mais correta, a mais técnica, é a mais convincente que o juiz também tem. O papel do advogado é, antes de mais nada, de que o seu cliente tem direito a nada. Eu vou dar um exemplo de uma sustentação de um advogado estava pedindo o tratamento de uma ação penal contra uma senhora, a proposta contra uma senhora que tinha sido acusada de destruir provas de um processo da Lava Jato. O marido tinha sido acusado, ele faleceu, ela era viúva, e depois da morte do marido, ela destruiu todo o filho. E aí o advogado levou a senhora à sustentação no tribunal
virou-se para os julgadores e falou: quando eu vi essa senhora, eu achei ela muito parecida com a dona Benta. E assim ele convenceu os julgadores de que a dona Benta não ia destruir provas de investigação criminal. Não foi usando o melhor argumento técnico, dizendo que aquele procedimento era descabido, porque a denúncia era inédita. Não foi assim. E esse trabalho de contar a história, apresentar o cliente, dar um apoio a quem é parte do processo, para o juiz, que também é ser humano e tem emoções, ele ainda é do advogado. Então, cada vez mais, os advogados devem se procurar uma informação que seja interdisciplinar, que seja humana, que se preocupe com as interações humanas, porque é onde ele ainda é relevante. Júlia, então é inteligência artificial versus inteligência humana. Versus a inteligência. Mas como você deixou bem claro, aqueles advogados que ficam só copiando e colando, substituindo a parte autora na petição inicial, esses aí facilmente a inteligência artificial absorve. E vai tomar conta desse espaço de mercado. Então, para a felicidade deles, a live vai ficar gravada no YouTube. Porque quando eu divulguei a live, eu disse para todos os advogados. Eles não precisam conhecer Júlia nem Blaine. Por quê? Porque a questão é o que a advocacia vai enfrentar nesse momento. Aí uma pergunta aqui do Dr. Kennedy Linhares, que é um advogado que apoia o diálogo, ele pergunta se você acha, ou eu, que já passou da hora, ou a hora é essa, de incluir no currículo do curso de Direito uma disciplina sobre inteligência artificial. Você acha necessário? Porque se os alunos estão se formando para exercerem várias carreiras jurídicas, seria importante que eles estudassem uma disciplina, pelo menos optativa, que aborde a inteligência artificial, na sua opinião? Essa formação interdisciplinar, ela se torna cada vez mais necessária. A inteligência artificial, propriamente dita, um estudo mais profundo de inteligência artificial, ele é complexo até para as pessoas da área de tecnologia da informação. Então, talvez seja inviável nos cursos de direito que se dedique à inteligência artificial propriamente dita. Mas disciplinas interdisciplinares que permitam que os advogados lidem com os procedimentos eletrônicos, conheçam os sistemas de organização de documentos, saibam gerir essas tecnologias, é essencial. Nós temos alguns advogados aqui assistindo a live, Kennedy, Daisy, Luiz, Tomás, e eu acho o tema dessa live importantíssimo, até porque o título dela traz a advocacia. Aí eu já queria a sua opinião. A advocacia é uma função essencial, ela está na Constituição. Você acha que, se for utilizada a inteligência artificial hoje, no momento, é inconstitucional? Não. É possível usar, recorrer a ela? Na verdade, ela já existe, né? Já se usa. Né? Os escritórios de advocacia já usam. O Supremo Tribunal Federal já usa um sistema de inteligência artificial para a organização das suas decisões. O Ministério Público Federal já está adquirindo sistemas de inteligência artificial para fazer pesquisa de decisões, gestão dos processos. O Tribunal de Contas da União já usa um sistema de inteligência artificial para, por exemplo, fazer análise de licitações e contratos públicos. Então, esses sistemas de inteligência artificial, sobretudo os que encontram padrões e relações em documentos e fazem essa gestão de documentos, eles já são utilizados nos tribunais e nos escritórios. E isso então, não cria uma desigualdade para os advogados? Isso cria absolutamente uma desigualdade. Não significa que seja inconstitucional, porque a Constituição não veta e a gente não pode criar restrições que não estão previstas em lei. Mas isso cria uma série de desigualdades. A primeira desigualdade que cria é que nem todos os advogados têm acesso aos sistemas. Se a gente olhar a experiência da pandemia, por exemplo, está mostrando como muitos advogados têm dificuldade até de gerir o processo eletrônico.
Aqui no Rio, os advogados pediram à OAB, que por sua vez pediu ao CNJ, que os prazos de processos eletrônicos fossem suspensos pela quantidade de advogados que tinham capacidade ou não tinham os equipamentos ou conhecimentos necessários para gerirem o processo eletrônico sem o uso de salas da OAB ou sem o apoio físico, né, de estagiários, de escritórios. Então, isso cria uma desigualdade de que aqueles grandes escritórios, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e tudo mais, têm acesso a esses sistemas, eles saem na frente. Sempre. E gera, inclusive, um problema de paridade de área. Porque, vamos supor, o advogado não tem como verificar se o pesquisador da Polícia Federal, que analisa documentos, por exemplo, na investigação da Lava Jato, chegou a uma resposta correta e exata, porque ele não tem um pesquisador que vai ver analisar esses mesmos documentos com parâmetros que ele possa fiscalizar. Então, mas não se trata que eles proibiram o uso da inteligência artificial, se trata de se deparar com esses problemas e pensar como que esse uso deve ser feito, como o Estado pode agir para reduzir a desigualdade que tem que existir. Júlia, só trazendo um exemplo, que eu sempre trago o meio ambiente para a história, né? Tem um filme com o John Travolta, A Qualquer Preço, e ele é um advogado carreirista, mas um escritório pequeno, inclusive nos Estados Unidos eles pesam muito onde o advogado se formou. Então, o John Travolta é formado pela Columbia e o advogado das duas gigantes que são processadas por crime ambiental é formado por Harvard. Mas a moral da história é que o escritório do John Travolta quebra porque ele faz todo o investimento na produção de provas do crime ambiental praticado por duas grandes empresas. E no final do filme, eu vou ter que contar na live, para poder justificar o meu exemplo, ele entrega à Agência Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos as provas que ele conseguiu produzir. Trazendo para a analogia da inteligência artificial, é a mesma situação. A advocacia particular, privada, ela vai ter esse enfrentamento aí desses investimentos em inteligência artificial. E a advocacia pública vai ter o aparato estatal. E aí tem que ver como a OAB vai se posicionar, não, o Conselho Federal da OAB e as OABs, as seccionais. Essa desigualdade, inclusive, já existe. Claro que o escritório com mais recursos, ou o Ministério Público com mais recursos, em comparação com o advogado sozinho, ele já está numa posição de vantajosa, mesmo que não exista a inteligência artificial. A inteligência artificial é só mais uma forma com que essa desigualdade se expressa. E a gente talvez fique pensando também só nos usos negativos da inteligência artificial, mas a inteligência artificial é muito útil, por exemplo, para políticas públicas e até de meio ambiente, para identificar áreas de comportamento, para identificar padrões repetitivos de determinados comportamentos. Ela é útil em políticas públicas de segurança, porque ela pode identificar áreas em que ocorrem crimes, processar documentos e dados e informações de localização de pessoas. Então, esses usos, eles podem ser muito positivos ou eles podem ser negativos. A forma que eles vão ocorrer é que merece ser objeto de discussão. Entendi. Mas você acha, então, que as políticas públicas, elas devem se valer, então, da inteligência artificial? Você concorda? Elas podem fazer isso de uma forma positiva. E na sua opinião, há algo que o legislativo ainda precise regulamentar? Na verdade, no Brasil todo, ainda não há, a gente não tem uma norma, a gente tem a lei de acesso a dados, é a primeira lei que a gente tem sobre isso, que é a lei que está sendo utilizada agora, por exemplo, no monitoramento de movimentação celular, e já é uma legislação muito importante, mas essa é a primeira lei que a gente tem sobre o tema, e todos os outros temas que vão surgir ao longo do tempo ainda têm que ser enfrentados pelo legislador brasileiro. E qual é o conselho assim, que você dá para os advogados com escritórios médio porte, pequeno porte?
Então, o Para primeiro, esse treinamento. como escritório de Inteligência humana versus inteligência artificial. como advogada de um escritório de pequeno porte, eu acho que, na medida do possível, adquirir algum sistema de inteligência. Esses mais simples não são tão caros, eles podem ser adquiridos e eles já permitem, ao menos, que o advogado tenha acesso a bibliotecas jurídicas, a tendências de jurisprudência, uma pesquisa de jurisprudência mais sofisticada, ao sistema de gestão de escritório, que poupe tempo dos advogados nessas tarefas e permita que os advogados possam se dedicar a pensar o direito, a pensar estratégias, a pensar argumentos, a atender aos seus clientes e aquelas atividades que a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer. Você falou aí na questão humana do contato mesmo entre cliente e advogado. Mas uma coisa uma observação que eu vou fazer, você pode me corrigir, o cliente ele pode construir uma confiança muito grande na inteligência artificial. No resultado que o sistema pode gerar para o interesse dele. Isso é um problema que o advogado, na verdade, assim, o escritório que tem acesso a um sistema de inteligência artificial mais sofisticado, ele tem vantagem na captação de clientes, porque ele vai vender isso para os seus clientes como uma vantagem. Isso é um fato. E, de outro lado, a gente enfrenta, os advogados e outros profissionais liberais enfrentam os problemas gerais da tecnologia da informação, que é o cliente que te diz, mas eu vi no Google a solução para o meu problema, e eu acho que o meu caso é parecido com o do Lula, portanto, eu acho que você não deveria fazer essa petição, deveria fazer outra. E é papel do advogado lidar com isso também, essas tecnologias presentes não têm uma outra saída. O que os escritórios de menor porte têm feito, em comparação com os grandes escritórios que são capazes de adquirir sistemas de inteligência artificial, é criar o conceito de advocacia boutique, ou de escritório boutique. Fazer um atendimento muito pessoal, muito personalizado, fazer um trabalho artesanal, que os grandes escritórios que fazem advocacia de massa não fazem, eles não analisam cada caso de forma artesanal e com estratégias específicas. E o conceito de advocacia boutique vem surgindo uma reação a essa produção massificada de peças jurídicas, contratos jurídicos, que é muito atraente também. Júlia, você é advogada na área criminal. Você acha que uma sustentação oral há uma possível ameaça de o advogado ser substituído? Olha, hoje ainda não, porque ainda não existem os agentes inteligentes. Agora, o futuro a gente não pode prever. Pois é. Você conhece alguma OAB no Brasil, alguma seccional que esteja dando algum suporte para os advogados, ou pelo menos uma palestra como essa sua? Porque senão já vou lhe dar a dica de você... eu vou mandar o link dessa live para o André Godinho, do Conselho Nacional de Justiça, meu amigo. Vou mandar para o Valdetário Monteiro, que foi presidente aqui da OAB do Ceará e foi também conselheiro do CNJ, mas hoje está no cargo no Executivo, no Distrito Federal. Você conhece alguma OAB que esteja já à frente desse, se é que a gente pode chamar de problema ou solução? Porque eu estou batendo na tecla da função essencial da advocacia. Então, eu entendo que essa inteligência ela tem que ter um limite e não substituir em algumas funções o advogado. Não sei se você concorda. Não, também concordo. Eu acho que, sobretudo, porque essa atividade ainda é uma atividade humana e o cliente ainda é um ser humano, ele não é um robô. A OAB do Rio, eu só posso falar da OAB do Rio, que é a única que eu conheço, ela vem fazendo um esforço, sim, mas ela ainda está um passo atrás. O que ela tem feito? Ela tem tomado uma série de medidas, como cursos gratuitos, salas da OAB com pessoas que podem ajudar e computadores,
para que os advogados possam manejar o processo eletrônico. Dando esse suporte, né? Possam ter, e inclusive agora, nesse momento de pandemia, esse suporte tem feito falta. Então, hoje, desde que surgiu o processo eletrônico, a OAB vem oferecendo cursos gratuitos aos advogados, e no OAB do Rio, pelo menos, vem oferecendo cursos gratuitos aos advogados, e abrindo salas da OAB, onde os advogados podem ter acesso a computadores aptos a manejarem o processo eletrônico e a pessoas que possam ajudar caso eles tenham alguma dificuldade. Júlia, tem alguns alunos meus assistindo a live. Você gostaria de dar uma mensagem para o jovem advogado? Tem ex-alunos também que eu já vi assistindo. Qual conselho você daria para o jovem advogado que acabou de tirar a OAB, está assim, ainda pensando? Bom, o primeiro é tentar cada vez mais se tornar alguém que seja capaz de pensar o direito e de inovar no direito, e não só um compilador de jurisprudência ou doutrina, um repetidor daquilo que já foi dito, porque isso, como a gente viu, em sistemas de inteligência, até alguns mais simples, são capazes de fazer com muita facilidade em muito pouco tempo. O outro é se dedicar cada vez mais a uma formação humana, ao entendimento do comportamento humano, saber lidar não só com os juízes e os operadores do direito em geral, mas também com os clientes que se apresentam com demandas. E a terceira é uma formação interdisciplinar e a superar uma ideia que é muito comum nos estudantes humanos, que eu não gosto de matemática, eu sou humanos, não gosto muito de tecnologia, eu gosto de livro, o negócio é o papel. Infelizmente, hoje, da mesma forma que algumas funções vão desaparecer, outras vão surgir. Cada vez mais, a área jurídica vai estar ligada à área de tecnologia da informação. Cada vez mais, gestores de tecnologia da informação vão ser necessários nos escritórios de advocacia, nos departamentos jurídicos das empresas, e o advogado que conseguir ter uma formação interdisciplinar, saiba gerir sistemas de tecnologia da informação, que também conhece o direito, ele vai ter um diferencial imenso. Bom, então, Júlia, eu queria agradecer, inclusive aproveitar essa live e indicar um artigo, eu achei muito interessante, eu passei para os meus alunos, uma técnica de entrevista para mostrar a entrevista cognitiva. Então, o título do artigo é Psicologia do Testemunho. Para minha surpresa, ele foi escrito por uma advogada e foi publicado em 2015 pela revista do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região. É um artigo muito interessante, já em contraponto à inteligência artificial, porque ela mostra que a Inglaterra avançou muito em mudar a técnica de ouvir o réu, mudar a técnica de ouvir as testemunhas, em razão de que aquelas perguntas repetitivas. Houve um caso nos Estados Unidos em 98 que 3 pessoas foram condenadas porque a forma de fazer o inquérito com os suspeitos levou com que eles confessassem um crime que eles não praticaram, que era o assassinato de uma prostituta. Então, com base nisso, a Inglaterra e os Estados Unidos também remodelaram essa forma de fazer inquérito, de arrolar testemunhas. E é um artigo muito interessante, Psicologia do Testemunho, e a grata surpresa é que ele foi feito por uma pessoa do direito, uma advogada. Quando eu vi o título, eu achava que era uma psicóloga. Está no Google acadêmico, você colocando artigo Psicologia do Testemunho, você encontra um artigo de 22 páginas, e já no sentido de que muita coisa, eu acho que os seres humanos podem se manter na condição de insubstituíveis. Mas eu te agradeço demais a disposição
em fazer essa live com o Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. A Júlia promete aí publicamente que vai enviar o artigo sobre esse tema, né? Ela palestrou em Palmas, não foi, Júlia? E é aqui verdade, não nego. Estamos aqui... Estamos novamente trazendo o tema, porque ele realmente é muito relevante, não só para os advogados, mas também para os clientes. As pessoas... Quando eu divulguei a sua live, eu botei, você precisa de um advogado? Então assista a live. Júlia, então, muito obrigada. Você quer dar uma mensagem aí para os espectadores? Eu quero te agradecer muito pela participação, quero agradecer as pessoas que estão aqui nessa hora assistindo virtualmente presentes. Enfim, dizer a todos que se cuidem e que esperemos dias melhores. Obrigada, Evelyn. Boa noite. Obrigada, boa noite. A live vai estar disponível no canal do YouTube e eu envio para você, Júlia. Um beijo. Obrigada. Tchau.